Olá, meu nome é Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma aplicação aqui em Python, junto com o CSV, para o agendamento da vacinação contra a Covid-19. Bem, quando o usuário digitar os seus dados para fazer esse agendamento, a linguagem de programação Python vai pegar esses dados e vai agendar. Porém, existem alguns requisitos que a gente precisa respeitar. Primeiro, se a pessoa cadastrar uma vez, ela não pode cadastrar mais de uma vez, já que ela já vai estar vacinando. O segundo parâmetro é o local e o horário. Se a pessoa marcar num local, no mesmo horário que outra pessoa, pode dar um conflito. E isso pode ir para o banco de dados, e duas pessoas não podem vacinar no mesmo local e horário. Então, para isso, a gente precisou fazer essas restrições. Mas em relação aos outros dados, não vai ter restrição. Bem, eu vim aqui, criei um arquivo CSV com o número de ID, o nome da pessoa, o CPF, a idade, o sexo, o local e o horário. O nome, como eu disse, não vai ter restrição, nem o CPF, nem aí. O CPF vai ter a restrição, a idade também não tem, o sexo também não, e o local e o horário não tem restrição. Criei aqui uma página, né, de dados, importei o Pandas, aí aqui vai estar o comentário, que é o primeiro passo foi criar uma classe, e dentro dessa classe, ela vai ser responsável por coletar os dados dos usuários, fazer todo esse processamento que eu acabei de falar. Então, aqui eu vou passar os parâmetros nome, CPF, idade, sexo, local e horário. E aqui eu peguei o dado do usuário, que é nome, transformei em um string, e essa string, eu só estou colocando ela, a primeira letra com uma letra maiúscula, só para ficar organizado, caso o usuário não digite. O CPF eu transformei em inteiro, a idade também em inteiro, o sexo é um string, o local também é um string, e o horário eu também coloquei como string. Vocês vão entender mais para frente o porquê. O segundo passo foi eu criar a criação dos métodos. Os métodos são as funções que a classe tem. Então, primeiro eu peguei aqui, criei uma função open, que é abrir, criei uma função chamada dataframe, que aqui eu tinha importado o Pandas, ele que é responsável por isso. Criei um dataframe para ler esse arquivo de agendamento CSV, que é justamente isso aqui. E depois eu retornei esse dataframe. Depois eu criei outra função para adicionar o dataframe e salvar também. Como que está escrito aqui esse comentário. Depois, eu chamei a função open, que é essa função aqui, que é abrir o meu dataframe. Chamei a função criar ID. Bem, chamei aqui a função criar ID. A função ID, desculpa. O criar ID chamou a função ID. A função ID, ela vai ser responsável por verificar quantos dados tem aqui. No caso, aqui só temos um dado, temos apenas um agendamento. Então, o que vai acontecer? Se não tivesse nenhum dado lá, igual a 0, né, ele vai fazer aqui um len, vai verificar o tamanho, se for igual a 0, ele vai adicionar o número de D igual a 1, que foi aqui, ID igual a 1. Mas no caso já tem um dado. Então, se não for assim, ele vai criar, vai ter o tamanho que vai ser 0 e vai adicionar 1. E vai retornar esse ID. Muito bem. Depois eu criei um outro dataframe 2. Abri esse dataframe, passei os parâmetros cria ID. Chamei a função self.name, que esses aqui já são todos os dados do usuário. CPF, peguei o CPF, peguei a idade, o sexo, o local e o horário. O cria ID fica na coluna ID, que é aqui, que eu acabei de criar com a função ID. Depois eu peguei o nome, coloquei na coluna nome, CPF na coluna CPF e assim por diante. Aí aqui vai entrar em uma restrição. Se self.conflito LH
for igual a false e self.conflito CPF for igual a false, o DataFrame vai agendar os dados da pessoa. Caso não, vai printar conflito. Mas o que seria esse conflito LH e conflito CPF? Bem, primeiro, conflito LH significa conflito horário, conflito HL, né? O conflito HL é uma função, estou chamando essa função, conflito HL. Conflito HL é o conflito de horário, né? O conflito, cria aqui uma variável conflito H, conflito horário, conflito L, conflito local, e coloquei falso para os dois, né? Expressão boolean. Depois eu chamei a função abrir DataFrame e fui percorrer dentro desse DataFrame. Criei aqui uma variável horários. Se horários estiver dentro do DataFrame, aqui eu peguei os valores do DataFrame, aqui vai estar escrito, verifica se há conflito de horário. Se sim, ele vai voltar true. Esses horários aqui na coluna 6, então ele vai olhar aqui na coluna 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai olhar esse horário aqui. Se tiver algum horário igual, né, então ele vai voltar true. Aí aqui eu dei um break. A mesma coisa eu fiz para local. Se tiver aqui na posição 5, né, local, se existir um local igual aqui, então ele vai voltar true também. E ele vai dar o break. Aí eu coloquei se conflito de horário, que é H, que foi bem esse aqui que eu acabei de fazer. E o conflito L, que foi esse aqui que eu acabei de fazer, foi igual a true. Se os dois forem igual a true, ele vai retornar true. Se não houver conflito, ele vai retornar false. E a mesma coisa eu fiz para o conflito CPF. Criei aqui o conflito C, uma variável com boolean, abri o nosso DataFrame, né, peguei o CPF e fiz para percorrer nos valores do DataFrame. Verifiquei se no CPF, na coluna 2, aqui que é responsável pelo CPF, se na coluna 2 existe algum valor igual ao que o usuário digitou, que é self.cpf. Se existir, true. Deu um break. Aí, se o conflito for igual a true, ele vai voltar true, senão ele volta false. Foi o que essa expressão aqui está voltando. Se o conflito LH, que é o conflito de hora e local, forem igual a falso, e se o conflito CPF, que é aquela outra função que é responsável para ver se há conflito de CPF, se os dois derem falso, então eu vou pegar o DataFrame, vou adicionar o DataFrame 2, que foi responsável aqui, né? E depois eu vou salvar no agendamento. Esse index false é simplesmente só para não ter conflito de index. Depois eu retorno uma mensagem, horário marcado, senão vai haver algum conflito. Eu criei aqui uma função main para a gente ver isso funcionando, né? Então eu importei dados, import dados. Dados é essa página aqui que eu criei, e dados, o outro dado significa a classe que eu estou chamando. Aqui por coincidência, né? Eu esqueci, mas eu posso colocar outro nome aqui, como achar melhor. Eu coloquei aqui um nome, né? Caleb, aqui tem um número de CPF, a idade dele, gênero masculino. Ele vai colocar aqui CAIS número 2 e o horário 10 horas. Bem, eu criei aqui uma variável x e estou chamando aqui o dados, né, que é essa função aqui, e estou chamando a função frame to CSV, que é essa função bem aqui, né, add.frame to CSV. E depois eu printei esse x. Então a gente vai ver aqui funcionando a função main. Vamos pôr para rodar.
ele está fazendo essas verificações e o horário foi marcado. Porque anteriormente tínhamos somente o João com esse número de CPF, ele verificou se tinha um CPF igual, não tinha, ele continuou, depois ele foi para o local, né, e também para o horário, verificou que os dois não tem conflito, né, nem conflito de local, horário, nem a mesma pessoa marcou um outro horário para vacinação, então ele foi e agendou. Porém, se a pessoa vir e eu vou mudar aqui o nome, se a mesma pessoa, galera, com o mesmo CPF, o mesmo CAIS, e quiser colocar no mesmo horário, não vai dar certo. Olha lá, conflito. Se ele quiser colocar 11 horas, então aqui temos a mesma pessoa por conta do CPF, cada pessoa tem o seu próprio CPF, o CAIS é o mesmo, mas o horário é diferente. Vai dar conflito. Observe aqui que não está agendando. Depois ele tenta mudar de CAIS. Ele vai no outro CAIS às 3 horas, o CAIS 3 às 11 horas. O que vai dar conflito novamente. A não ser que exista outro Caleb com outro número de CPF, eu vou colocar aqui 85231, um exemplo. Aí sim o horário foi marcado. O nome a gente sabe que pode repetir, o que diferencia é o CPF. E aqui ele foi agendado. Agora eu vou fazer com a aplicação Flask. O que é a aplicação Flask? O Flask vai fazer uma conexão com a internet. O usuário vai pegar esses dados, digitar através de um aplicativo que a gente pode fazer e muito bem pegar esses dados e inserir bem aqui nesse banco de dados aqui CSV. Então aqui eu importei o Pandas, né, por conta dos arquivos CSV, abri o meu data frame de agendamento, aqui eu criei um objeto do tipo Flask, né, aqui eu criei um servidor web, foi o nome dados, nome, CPF, eu criei uma função chamada date, dados, né, nome, CPF, idade, sexo, local e horário, são esses valores que o usuário vai passar para mim. Aqui eu estou transformando em string, inteiros, né, os respectivos dados. Criei uma função dados, chamei a função dados, né, que é essa aqui, né, que chamei a classe dados. Chamei a classe dados, passei todos os parâmetros que a pessoa vai passar para mim. Depois criei uma variável chamada conflito, somente, né, para a gente ver, e chamei dados.add to CSV, que é justamente esse aqui, eu estou chamando essa função aqui, porque é ela que vai retornar a mensagem também. Além dela ser responsável por salvar os dados ou não, ela também vai retornar a mensagem. E depois eu estou retornando aqui para o usuário a mensagem, né, que vai ter, que é o conflito. Aqui, app run host, aqui, né, que é o número de IP, e o port 8000, que aqui é onde roda o servidor. Um dado muito importante, eu vou aqui rodar o Flask, vamos aqui para rodar, né, antes da gente começar. Quando vocês foram fazer essa aplicação, aqui está rachurado para vocês, mas bem aqui tem o seu número de IP, o seu número de ID, né, da sua máquina. Então, você vai copiar todos esses dados aqui, né? Você vai pegar todos esses dados, vamos pegar aqui todos esses dados, você vai pegá-los e você vai colocar lá na internet dessa forma, né? Dados, você vai passar os dados que é o nome que eu atribuí, você vai passar o nome, tudo separado por extravenção, e você vai colocar, vou colocar meu nome,
Aí eu vou colocar meu CPF, depois eu vou colocar minha idade, que é 24. Depois eu vou colocar o meu sexo, que é masculino. E depois eu vou colocar o local, só o fictício, cidade, um lugar da cidade. E o horário, sim, vou colocar 17 horas, né? E você vai dar Enter e vai fazer esse agendamento. Então, mas como é que a gente vai fazer isso? Bem, vou só dar uma pausa aqui. Para fazer essa conexão com a internet e o Python, já tem o Flask, mas para ter uma aplicação IDE, desculpa, uma IDE, eu utilizei o App Inventor. Eu vou abrir aqui o App Inventor. Isso aqui eu criei tipo um aplicativo, um protótipo de um aplicativo. Aqui vai ser responsável pelo nome, aqui vai ser responsável pelo CPF, aqui vai ser responsável pela idade. Aqui, o sexo, o local, né? E aqui também o horário. O que são essas caixinhas? Por que essas caixinhas? Porque essas caixinhas o sexo. Por exemplo, a pessoa eu coloquei 3 aplicações aqui, né? Como o masculino, o feminino e outros. Mas para a pessoa não haver contraditório e tudo, né? Então, eu coloquei essas três opções. Porque a pessoa pode colocar no sexo como homem, mulher, trans. Então, ficaria muita informação no sexo. Aí, para não ter nenhum tipo de problema, eu coloquei masculino, feminino e outros. A mesma coisa horária. Às vezes a pessoa coloca 3 horas, digita 3 horas, ou às vezes ela coloca 3 pontinhos e 00, às vezes ela coloca 15.00H, enfim, existe uma infinidade de coisas. E para não ter uma confusão dessa para agendar no banco de dados, a gente colocou só isso aqui. Aí eu vim aqui no código blocos, né? Fiz uma pequena programação. Quando eu clicar em enviar, aqui tem um botãozinho enviar. Quando eu clicar em enviar, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o textbox 1, textbox 1, textbox 2, textbox 3 significa somente nome, CPF e idade, tá? Então é só isso. Se o nome tiver vazio, ele vai vir aqui e vai colocar, por favor, digite seu nome. Se a pessoa esquecer de digitar o CPF, vai colocar, por favor, digite seu CPF. E a mesma coisa aqui. Se a pessoa esquecer de digitar a sua idade, ela vai vir aqui e vai printar o usuário. Por favor, digite sua idade. Depois eu peguei a URL, né, a conexão com a internet. Peguei meu número de IP, aqui está churado aqui para vocês, né? Mas olha aqui que só está o dados aparecendo. E peguei o Textbox One, que é responsável pelo nome, CPF, a idade, depois o sexo, o local e o horário. E como essa função aqui, ela é responsável por enviar os dados para o banco de dados, para fazer aquela verificação toda que a gente acabou de ver na aplicação. Como eu vou ver e visualizar isso no aplicativo? Bem, ele vai me retornar. Então, quando for isso, ele vai fazer o quê? O resultado do texto, ele vai mostrar a resposta, o contexto da resposta que eu acabei de enviar. Então, eu vou vir aqui no design, aqui eu vim aqui, já montei tudo certinho. Agora eu venho aqui no App Inventor. Ele já está conectado. Eu vou colocar aqui um dado, por exemplo, vou colocar o meu nome, Matheus. Vou colocar o meu CPF, né? Eu vou colocar um CPF fictício, só para a gente fazer o teste. Tal. Vou colocar minha idade, que é 24 anos. O meu sexo, aqui eu vou colocar masculino. Vou colocar o CAIS número 1, né?
Aqui o horário, a gente pode colocar vários tipos de horários para a pessoa ver, né? Mas eu vou colocar às 8 horas. E vou enviar. Ah, sim, desculpa, eu esqueci. Agora eu venho aqui no Flask, né? Ponho ele para rodar. Tinha esquecido de pôr para rodar. Agora sim, o horário foi marcado. Se a gente vir aqui, né, aqui no nosso banco de dados, no CSV, Matheus, o meu CPF, 24 anos, masculino, CAES1, às 8 horas. Agora, vamos supor que eu tinha esquecido a idade. Vai printar, como eu falei, por favor, digite sua idade. Se eu esquecer o meu CPF, por favor, digite seu CPF, né? Vou colocar o CPF aqui. E se eu esquecer o meu nome, por favor, digite o seu nome. Agora vamos pôr como conflito. Aqui eu tinha criado, né, Matheus, vou criar aqui um outro nome, Lucas. Não, vou colocar aqui o nome de uma mulher, né? Vou colocar Ana, com esse CPF, o mesmo CAIS, só que ela é do gênero feminino. Ela vai marcar as 9 horas no primeiro CAIS. Pronto. Só que aí Ana, querendo burlar a lei de alguma forma, ela está querendo vacinar novamente. Como a gente viu lá na função main, aqui também vai acontecer a mesma coisa. Ela vai tentar de novo, vai dar conflito, porque o horário já foi marcado. Mas se ela tentar marcar para o meio-dia, vai dar conflito do mesmo jeito. E a gente observa que a Ana já só foi marcada uma vez, às 9 horas. Ela pode até tentar aqui por outro CAIS ao meio-dia, vai dar conflito. A não ser que exista outra Ana, né? Vou colocar aqui com outro CPF e tente. Agora sim, o horário foi marcado. Bem, pessoal, então é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham entendido. Os códigos eu vou estar disponibilizando abaixo, tá? Todos os códigos. E também o link do App Inventor. Então, muito obrigado pelo vídeo e até a próxima. Tchau!